programa de hoje fala sobre o papel dos movimentos sociais para promover a reforma do sistema político brasileiro. Estamos ao vivo pelo portal tvt.org.br e pela Rádio Brasil Atual FM 98.9 na Grande São Paulo. Participam desse debate Alexandre Linares, membro do Comitê Estadual da campanha do Plebiscito Popular pela Constituinte em São Paulo, Ricardo Gebrim, dirigente da Consulta Popular, e Flávio Jorge, executivo da CONEM, Coordenação Nacional de Entidades Negras. Quando os Estados Unidos e o governo brasileiro, na época presidido por Fernando Henrique Cardoso, queriam que o Brasil integrasse a ALCA, Área de Livre Comércio das Américas, os movimentos sociais também promoveram um plebiscito popular com mais de 10 milhões de votos coletados em todo o país através do trabalho de centenas de milhares de voluntários. Apesar de não ter valor legal, o resultado desse plebiscito popular, com mais de 98% dos votos contra a entrada do país na ALCA, foi determinante na decisão do governo. A Assembleia Constituinte para a Reforma do Sistema Político pode validar e legitimar a convocação de plebiscitos e referendos populares? Gebrim. Pois bem, nós temos hoje um grande problema constitucional de que, na atual Constituição, o plebiscito, que é aquele que decide se uma proposta deve ou não ser encaminhada, e o referendo, que é aquele que submete uma lei a uma aprovação, só podem ser aprovados pelo Congresso Nacional. Quer dizer que se milhões de eleitores podem até apresentar um projeto de lei, mas eles não têm a capacidade de decidir sobre um plebiscito. Isso não é assim em todas as constituições. O Uruguai mesmo tem até hoje, na sua estrutura constitucional, a possibilidade popular de exigir plebiscitos legais. Isso impediu muitas privatizações. Privatizações que foram feitas escandalosamente nos demais países latino-americanos, como o Brasil, no Uruguai não chegaram a ser feitas porque a população exigiu um plebiscito e conseguiu isso através de um plebiscito. Isso é parte de um sistema político anacrônico que nós temos e que nós temos que mudar. E isso tem que ser mudado. Ou seja, não ter esse tipo de dispositivo é que é anacrônico. Veja, as grandes questões, por que as grandes questões não podem ser submetidas à decisão direta do povo? As grandes decisões, as decisões como foi a decisão da ALCA, que você lembrou bem. Quando surgiu a ALCA, não é que Fernando Henrique foi um dos construtores, junto com o governo dos Estados Unidos, da ALCA, que era algo trágico. Se nós queremos saber a tragédia que é a ALCA, basta ver o México. Nós estaríamos hoje na terrível situação do México se tivéssemos entrado na ALCA. Na época as pessoas diziam, mas não dá para ser contra a ALCA. O Brasil vai ter que entrar na ALCA. E o plebiscito popular foi uma ferramenta pedagógica maravilhosa, porque milhões de pessoas se posicionaram, criaram uma força social que todos, inclusive o próprio presidente Lula depois, declarou várias vezes de que o plebiscito foi decisivo para impedir que o Brasil entrasse na ALCA. E, na verdade, o nosso plebiscito e outros plebiscitos populares que ocorreram na América Latina inviabilizaram a ALCA. Portanto, nós estamos falando do plebiscito aqui como, embora ele não tenha valor formal, ele tem uma força de pressão política e de decisão política. Claro, tá certo? porque ele... Além de ser pedagógico, no sentido de criar massa e colocar isso em debate na sociedade mais amplamente. E além de permitir, como os ouvintes que estão aqui, cada um pode construir a sua urna. Veja, esse é um plebiscito popular. No plebiscito popular, nós queremos ter urnas em toda parte, nas ruas, nos pontos de ônibus, sindicatos, escolas, igrejas. Então, as pessoas que estão nos ouvindo aqui vão poder ser participantes, como nós tivemos 150 mil na época da ALCA, em 2002, que participaram construindo urnas por todo o país. 150 mil voluntários. Voluntários. E é uma forma de luta, porque o plebiscito não deixa de ser uma forma de luta. Ele é uma forma de luta pedagógica que possibilita a participação de todos. Por isso ele é formidável. E tem mais um aspecto. Ele é uma resposta política, porque o Congresso Nacional se recusou a fazer esse plebiscito. E o povo vai fazer. Essa é a nossa resposta. Eles não quiseram fazer, nós vamos fazer. Eu não esqueci da pergunta que eu tinha deixado em suspenso no fim do segundo bloco, para o Alexandre, sobre a questão da representação, porque, de certa maneira, trazer essa questão do plebiscito popular é colocar, por exemplo, esta ferramenta como uma das formas de participação que não estão previstas na Constituição que temos hoje, tá certo?
como pensar a representação e como pensar mecanismos como esse. Quer dizer, talvez não baste apenas, é importante naturalmente, como disse o Flávio, mas não baste apenas ter mais representantes das chamadas minorias sociologicamente falando, né, que muitas vezes são maiorias, né, de negros, mulheres, indígenas não são maioria, mas negros e mulheres são, né, a maioria da população brasileira e são subrepresentados. Mas talvez não basta apenas colocar mais pessoas por gênero ou por etnia, por cor, enfim, nos mecanismos políticos. A questão é revirar, transformar, mudar a própria estrutura da representação. Como você pensa isso, Alexandre? Olha, a minha impressão é que esse debate da Constituinte permite fazer uma discussão sobre a representação. Porque o que falta hoje não é apenas a ausência, o Flavinho levanta cada um dos dados que são muito significativos, mas o que falta hoje é a representação de quem constrói a nação. Hoje o que nós temos é a representação dos banqueiros, das federações industriais, dos representantes do agronegócio e que com esse nome, na verdade, é o velho latifúndio da escravidão que se mantém. O que falta no Congresso, no fundo, é que o povo tenha a sua voz lá. No fundo, o debate hoje permite ter evidentemente, fazer a discussão de chamar o povo para expressar sua voz. O Gebrim explicou perfeitamente que o plebiscito é um instrumento de mobilização, de conscientização e de construção de um movimento que faça a cobrança. Porque esse atual Congresso, os senadores e deputados, eles não querem as mudanças. Esse Congresso não permite que o povo expresse suas reivindicações. Então, na atual situação, a Constituinte permite fazer uma discussão que o povo tem que estar representado. E o povo tem que participar, e o povo tem que decidir. A forma como ele lembrou do Uruguai é um exemplo, mas eu diria que hoje o principal é fazer as pessoas retomarem a política como um instrumento de luta, como um instrumento de ação. O fato que na juventude, por exemplo, exista uma rejeição à própria palavra da política, se dá porque não só a imprensa, mas os interesses das atuais instituições políticas não querem que eles discutam. E faça com que se leve para um beco, né? Na verdade, um beco sem saída. A busca por uma Constituinte é exatamente abrir uma saída para a verdadeira representação do povo, cuja sua forma, evidentemente, vai ser o próprio povo que vai dar em seu movimento, através das suas entidades, através das suas representações. Por exemplo, você fez uma questão que eu acho que é pertinente. Pode ter um tipo de candidatura avulsa? É um debate legítimo, né? Os partidos hoje estão questionados. Eu tendo a achar que o que vai mais acontecer é reafirmação de partidos comprometidos com a vontade do povo. Vão se constituir ou se reafirmar. Isso é um aspecto que esse debate tem, porque vai trazer o povo para a discussão política. Então isso eu acho que é o nó dessa possibilidade de, em cada escola, em cada local de trabalho, em cada paróquia, em cada igreja, em todo lugar, abrir a discussão. Essas instituições políticas representam a vontade do povo? O Gebrim já explicou, as pessoas não se identificam com esse Congresso. Melhor, o líder do PMDB está desde da eleição de 1970 no Congresso Nacional, 42 anos, sendo um verdadeiro sabotador dos interesses do povo, um exemplo concreto, né? Tanto que é dele a proposta de contra-reforma eleitoral que visa aprofundar o atual modelo essencialmente. Flávio, nessa mesma direção, queria lembrar, o Alexandre estava falando, eu lembrei aqui do Betinho, sociólogo da campanha contra a fome, saudoso Betinho, que dizia que era preciso fazer política como cultura, né? E entender que a gente faz política o tempo todo, não necessariamente política partidária, mas que a gente está fazendo política quando a gente está desde organizando e gerindo o nosso orçamento dentro de casa, até conversando com os nossos amigos, resolvendo os nossos problemas, tomando uma condução na rua, etc. O movimento negro, o movimento feminista, etc., de certa maneira, trazem pautas que são culturais. Culturais não só no sentido de que... culturais porque trazem valores da cultura, né? Preconceitos da nossa cultura, etc., que precisam ser colocados na mesa e que precisam estar representados no debate político das decisões do Estado e dos governos brasileiros, né? Como é que você pensa essa questão de, como disse o Alexandre, rever a representação? Eu acho que tem dois aspectos. Não só os representantes, mas também a representação. Eu acho que tem dois aspectos nesse debate que a gente está fazendo aqui. O primeiro, eu acho que a gente já se debruçou sobre ele, que é a necessidade do aperfeiçoamento
da democracia representativa, que implica na mudança do sistema eleitoral. Isso a gente tem acordo. Agora, tem um outro aspecto que eu acho que é mais significativo, que tem a ver com essa pergunta sua, que na verdade é o fortalecimento da democracia e da participação no Brasil. O Alexandre aqui é o mais novo aqui da mesa, da nossa conversa, mas eu acho que eu, Gebrim, creio que você também, nós fomos criados debaixo da ditadura. Nós somos filhos da ditadura, nós somos de uma época em que nós não poderíamos fazer isso aqui nunca. Tá? E nós aprendemos, de certa forma, a entender o que se chama aperfeiçoamento da democracia para além dos marcos de um sistema eleitoral. Nós passamos por momentos aqui que foi muito significativo. Um deles foi a luta pela anistia. O mais importante deles foi o das eleições diretas, toda aquela mobilização em torno das eleições diretas. Direta já. Quantos anos nós estamos completando direta já? 25 anos. Foi o movimento mais significativo do qual eu participei. Eu acho que o Gebrim também, não sei se o Alexandre tinha 5 anos. Tá. Mas ali nós aprendemos a fazer da política não só uma ação eleitoral, mas uma ação de luta. Tá? Eu acho que o aspecto principal que o plebiscito tem, além do aperfeiçoamento da democracia, é exatamente isso que você está dizendo. É procurar novas formas de fazer política no Brasil, que não só essas tradicionais. Eu acho que o Gebrim citou o plebiscito da ALCA. Não é pouca coisa você tirar 10 milhões de pessoas da sua casa para ir num determinado dia votar numa questão aparentemente que não tem nada a ver com a vida da gente, que é a ALCA. Tá? Sem nenhum sistema, sem nenhum apoio financeiro, econômico, a não ser aquela vontade que você tem de fazer a vida do Brasil. E aí eu, como negro, respondendo a sua pergunta, eu acho que a gente tem uma contribuição muito grande a dar nesse debate sobre o que seria uma nova vida política, o que seria um sistema político diferenciado, é trazer aspectos do cotidiano da nossa vida que tem muito a ver com a política. Você citou o exemplo do Betinho. O Betinho, o que ele fazia? Ele combatia a fome. Tá? Quer saber quem mais combate a fome no Brasil do que uma população historicamente oprimida no Brasil, que é a população negra e pobre do nosso país? Esse é um exemplo que eu estou trazendo. Então, acho que o debate é bem mais amplo do que isso que a gente está fazendo aqui hoje, que o telespectador que está nos ouvindo aí está se dedicando, talvez alguns pela primeira vez, outros que já têm essa prática. Eu acho que a maior contribuição que nós estamos trazendo com esse debate sobre a Constituinte exclusiva do sistema político brasileiro é a procura de novas formas de fazer política no Brasil. Aí os negros têm sua contribuição, os jovens têm suas contribuições, as populações quilombolas, as populações ribeirinhas, os pescadores, gente que está longe aqui da cidade de São Paulo, pode ajudar e contribuir para que a gente conquiste isso. Acho que esse é o principal objetivo nosso, para além do aperfeiçoamento do sistema eleitoral brasileiro. Flávio, tinha material para mostrar, inclusive queria que você mostrasse aqui para a câmera do Renan. Eu trouxe algumas publicações. Essa aqui é um folder que explica o que é a nossa organização, a CONEM, Coordenação Nacional de Entidades Negras, está espalhada por todo o Brasil. Nós temos aqui um exemplar de uma cartilha que nós elaboramos, é a cartilha do plebiscito da Constituinte, não sei se está dando pé, que isso aqui está sendo impresso e distribuído por praticamente todo o Brasil, que tem muito a ver com esse debate que a gente está realizando. O que é um plebiscito da Constituinte, o que ele significa para a vida do povo brasileiro, que Brasil nós queremos, isso está tudo aqui dentro da nossa cartilha. Tá? E as pessoas conseguem acessar isso aonde? Onde elas conseguem esse material? A campanha nossa está crescendo muito, como o Gebrim disse, nós já estamos em praticamente todo o Brasil, nós já estamos cerca de mais de 300 comitês populares espalhados por aí, são mais de 200 organizações. Nós chegamos num estágio onde a gente perdeu o controle da campanha. Isso é ótimo, significa que a campanha cresceu. Então, quem quiser imprimir a sua cartilha do plebiscito da Constituinte e ter acesso a outros materiais, é só entrar no site que o Alexandre já fez referência, que vai repetir agora. E um detalhe importante, essa cartilha eu chamo todos aqueles que forem lá acessar e pegá-la, ela também explica como organizar a campanha no seu local. Cada detalhe, como explicar para as pessoas, como fazer a divulgação da proposta do plebiscito, como mobilizar, organizar a urna no dia do plebiscito. Então, todas essas informações estão consolidadas nessa que é o instrumento principal de divulgação da campanha. Já que a gente falou em cartilha, a gente tem um tempinho final, queria ouvir o Gebrim. Você tinha tocado num ponto, e rapidamente, se for possível, o seguinte, você dizia do caráter pedagógico, e eu queria
te perguntar nessa direção, do caráter pedagógico de uma campanha como essa, do sentido de formação política da população em participar de um movimento, de um debate como esse que está se espraiando no Brasil. Sabe, Dudu, nos últimos anos, né, e cada vez mais, política vai se convertendo naquele momento que a cada 2 anos as pessoas são chamadas para votar entre candidatos. E muitas vezes é o candidato ruim ou menos ruim, né? Isso vai afastando a realidade, os problemas reais, concretos que as pessoas vivem, da verdadeira política. A política vai se convertendo em algo banal, algo distante da vida. A grande pedagogia dessa luta é romper com essa dinâmica, né? Mostrar que o político hoje é o carreirista, né? É legítimo, né, que parte expressiva da juventude não se enxergue mais na política, porque há uma banalização desse sistema. E claro que há exceções, né? Claro. Nem todos os políticos são carreiristas, não, mas as oportunistas, exceções, etc. né, exatamente por serem exceções, acabam ou confirmando, né, ou desaparecendo dentro dessa situação hegemônica, né, que é oportunista. Uma situação hegemônica onde as pessoas não se enxergam, né? Por isso que essa frase, eles não me representam, né, ela expressa muito. E essa expressão é fundamental que ela compreenda que ela passa por uma solução política. E essa solução política é uma solução que nos possibilite enfrentar aonde está o problema. As regras constitucionais, que são as que organizam o Estado, essas sim, que decidem e definem o que é a política. Por isso que ela é pedagógica. A pedagogia é uma pedagogia profunda, é a pedagogia de resgatar a luta política no nosso país. Maravilha, eu agradeço muitíssimo a presença de vocês e agradeço também a você que nos acompanhou até aqui no Melhor e Mais Justo, um espaço que homenageia a todos que lutaram e que seguem na luta tentando aprofundar a democracia no Brasil. Um lugar para a gente pensar temas relevantes para o país, ajudando a despertar o desejo de participar nas mudanças políticas, econômicas, sociais, que tocam diretamente a nossa vida individual e coletiva. A gente se encontra na próxima quinta ou a qualquer momento pela internet. Forte abraço!